Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Eu trago hoje mais detalhes dessa parceria do São Paulo com esse magnata grego, tá? Como ele chama aqui? O Evangelos Marinakis. Então trago mais detalhes dessa parceria, onde seria muito benéfico pro São Paulo. Eu falei isso no vídeo de ontem, deu muito o que falar, muitas pessoas rebatendo. Quero trazer alguns detalhes importantes que pode te fazer gostar da ideia, como eu também estou gostando. O meia Lincoln, meia atacante Lincoln, que era do Red Bull Bragantino, ele pertence à Fenerbahçe da Turquia, ele foi novamente oferecido para o São Paulo, e com uma mudança agora no formato de oferecimento. Antes, o São Paulo viu com maus olhos. Não, peraí, não é por aí. Mas tem coisa nova agora que pode ajudar o Lincoln a chegar no São Paulo. Além disso, eu tenho o meia Eduardo, que eu quero falar também, que é o ex-Botafogo, que não fica no fogão. E tem também alguns jogadores de saída do São Paulo. Um vídeo bastante completo, hein? Falar sério. Chega nesse like aí, posso contar com você nesse likeinho? Eu vou fazer tudo por aqui. Você só vai deixar o like, fechou? Tamo junto? Então beleza. E se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Faça parte dessa família que só cresce, eu faço questão de você por aqui. Meus amigos, ó, Jandrei Mendes, que é o Yergson Mendes, Orejuela, são jogadores que o São Paulo não renova com alguns, tenta rescisão amigável com outros e quer dispensar alguns outros para poder abrir espaço na folha salarial. Eu falei de Jandrei, Egson Mendes e também o Orejuela, mas nós temos aí o Nestor, Michel Araújo, o Rodriguinho, o Galopo, uma série de jogadores que também estão nesse mesmo barco ou barca de saída indo embora do tricolor. Estão já fora do São Paulo? O Jandrei ainda não. O Orejuela e o Mendes sim, já não vão ficar mais no São Paulo, já está determinado. O que pode acontecer é o São Paulo não conseguir uma venda num cara igual o Rodrigo Nestor, não conseguir uma venda num cara igual o Michel Araújo, mas o São Paulo tem planos de reformulação. O São Paulo não tem cacife hoje, não tem grana para ir lá e comprar 3, 4, 5 caras de primeira prateleira. Então o que o São Paulo tem feito? Ele estudou o mercado, o departamento de scout trabalhando dia e noite, é o que informam pra gente, trabalhando dia e noite para encontrar jogadores de oportunidade de mercado que atendam às características técnicas, físicas, de tudo que o Zubeldia, que o São Paulo gostaria de ter no plantel. Então, é o São Paulo liberando espaço na folha, e aí o scout fala, encontrei esse fulano aqui, ó, traga esse fulano que esse aqui vai vingar, esse vai dar certo. E o São Paulo, nesse modus operandi que na teoria funciona lindamente bem, ele tem que colocar isso também na prática, né? Quando você vê o Carlos Belmonte, diretor de futebol, falando e justificando e explicando e repetindo a compra de Juan Tressoldi e de Marcos Antônio por verdadeiras fortunas. São fortunas no mercado se você estudar e dizer, esses caras vão ficar no banco. O São Paulo fez uma proposta recentemente para Thiago Mendes. Então, se o Thiago Mendes aceita a proposta, por que você está comprando o Marcos Antônio? Ah, mas Juba, ele é novo. Ele é bom de bola. Ele pode no futuro ser o próximo, sei lá, o Hernanes. Tudo isso eu concordo. Pode acontecer mesmo. Agora, então não fizesse proposta pro Thiago Mendes, não tivesse o Alisson no elenco com contrato renovado, aí o Marcos Antônio faria muito sentido. Agora, você tem Pablo Maia e Alisson, e você compra o Marcos Antônio, sendo que já vai ser banco do Alisson. Aí compra o Thiago Mendes, aí vai ser banco do Alisson, banco do Thiago Mendes. É um jogador que não tem lógica nenhuma pagar os 25 milhões. Então tudo que se fala do departamento de estatística, o scout, aqueles caras do homem que mudou o jogo, o Moneyball, e aí você vê o Belmonte, né, em contrapartida ali, aquele senão do Belmonte, não faz muito sentido mesmo. Mas vamos torcer pelo melhor e que o São Paulo realmente se livre de muitos jogadores, abre espaço na folha salarial pra trazer alguns caras bastante interessantes, não é não? Ó, gente, tem outra coisa pra falar com vocês aqui. Esse Evangelos Marinakis, o magnata grego, que o São Paulo tem uma possível parceria, seria nos moldes. O que eu falei que acho que é interessante e que nós poderíamos aqui talvez comemorar sim essa venda, suposta venda da equipe de base. Olha as últimas informações que tivemos sobre esse caso aí, que a princípio era muito preocupante. Então, eles iriam
o São Paulo vai vender apenas 35% da equipe de base. E não é vender, vai vender fulano, ciclano e beltrano. Não, os caras iriam pagar para o São Paulo 600 milhões para ter direito a todas as rendas do São Paulo, da equipe de base, sendo elas na fatia de 35%. Vamos explicar melhor isso aqui. Vendeu um cara da base por 100 milhões. 35 milhões é do Grego e 65 milhões é do São Paulo. Vendeu um cara por 1 bilhão. Aí você tem 350 milhões é do cara grego e 65 milhões é do São Paulo. E isso por que interessaria pro São Paulo? Você ceder 35% de tudo que vende da base pro grego. Porque ele daria pro São Paulo 600 milhões agora pro São Paulo pegar o dinheiro, usar o dinheiro como caixa, como na equipe de base, investindo na equipe de base, que é dali que saem muitos jogadores bons, dali sai o futuro financeiro do time do São Paulo, e aí você tem os 600 milhões agora, que é quando o São Paulo mais precisa de grana, é quando o São Paulo mais precisa de um respiro financeiro. Pega os 600 e 35% seria do grego. E aí o São Paulo consegue se recuperar. O que eu acho que é importante é trazer para a realidade. Qual que é a realidade? É que muitos times do Brasil, eles viraram SAF, se venderam por 800 milhões, 1 bi, e olhe lá, até menos que 1 bi. Então tem time por aí valendo 800 milhões. Se você ceder, não é a equipe de base do São Paulo por 600, é 35% da equipe de base pelos 600, eu acho que aí o São Paulo é mais ou menos assim. Vamos colocar isso aí vezes 3, é como se a equipe de base, para dar 35, 70, 105. Vamos por vezes 3, é como se a equipe de base do São Paulo valesse 6, 12, 180, 1 bilhão e 800 milhões. Então, quanto vale o São Paulo? Não sei. A base vale 1 bilhão e 800, porque o São Paulo vai vender 35% por 600 milhões. É um monte de conta aqui, mas espero ter ficado claro. Para mim, vendendo a base 35% por 600 milhões é um negócio maravilhoso. O que você acha? Fala comigo aí. Vendo por essa ótica, vendo com esses novos números, não fica uma conta bacana de pensar? Mas aí o Belmonte vai pôr dinheiro na mão dele. Tudo isso eu concordo. Tudo é preocupante quando vem dessa diretoria do São Paulo. Mas vamos pensar que fosse na mão do Marcelo Portugal Gouveia. E eles estão investindo essa grana aí, eu acho que vale muito a pena. Você não acha, não? Gente, o Meia Lincoln, ele foi de novo oferecido para o São Paulo segundo o Avante Meu Tricolor. O portal Avante Meu Tricolor apurou e o Lincoln ele foi novamente oferecido para o São Paulo. E que mudou? Ele já tinha sido oferecido para o São Paulo lá para novembro. O São Paulo falou, não quero, obrigado. Tinha 2 pontos importantíssimos que afastaram o Lincoln do São Paulo. Primeiro deles, o São Paulo tinha como plano A, B, C, era tudo dedicado ao Oscar, lembra? Então meia para o São Paulo era o Oscar. Qualquer outro nome que eu visse, como o Léo Fernandes, aquele meia do Penharol, São Paulo, não, obrigado, quero o Oscar. O Luciana Costa. Não, quero o Oscar. E aí o Lincoln, não, obrigado, quero o Oscar. Acabou que o Oscar meio que decidiu, falou para jornalistas que não vem para o São Paulo, demonstrou interesse de não vir para o Brasil agora. Então o São Paulo não tendo mais o Oscar, ele passa de novo a ouvir os nomes oferecidos e os que ele vai buscar. E aí o Fenerbahçe, ele tinha uma cláusula que ele queria vender direto o Lincoln. E aí ele fala, eu te empresto, mas você vai ter que comprar depois. E o São Paulo prontamente falou não. Só que o Fenerbahçe não conseguiu colocar o Lincoln em lugar nenhum. Parece que teve uma treta do Lincoln lá no elenco do Red Bull Bragantino, com o elenco. A mulher do Lincoln teria falado coisas na rede social sobre os jogadores do elenco. Os jogadores foram cobrar do Lincoln, o Lincoln respondeu bravo e aí rachou com o elenco do Red Bull. Nada de indisciplina, mas algo assim que ele perdeu o ambiente no Red Bull. E aí o Fenerbahçe falou, peraí, então no Red Bull não fica mais. Vou oferecer para outro time. Ele não conseguindo oferecer com essa cláusula de venda, ele falou, eu empresto então para você, São Paulo, e deixo emprestado e só para você pagar o salário. Então muda que o São Paulo, mesmo que pegue o Lincoln, ele não vai ter que comprar depois. E eu acho que aí seria uma coisa menos mal, né? Pode pegar o Lincoln como teste e se não der certo no futuro, você pega e se desfaz
mais do Lincoln. Acontece, pode ser. Acho que aí passa sendo um pouquinho mais interessante. É um cara de 6 gols e 4 assistências, mais ou menos, em 49 jogos. São números modestos, mas não tão ruins, né? São números que até estão de boa por aí. E o Eduardo, o meia Eduardo lá do Botafogo, ele realmente está sem clube. O Botafogo não vai ficar com ele, o contrato dele acaba agora no fim do mês e acabou, ele tá livre para assinar qualquer time. O Eduardo, eu fiz um vídeo falando sobre ele já e eu tive bastante relutância do torcedor São Paulino aqui. Ele tem 35 anos. Bom de bola ele é. Os números do Eduardo nesse ano com o Botafogo são os seguintes. Ele fez 9 jogos, em 9 jogos, ele fez 3 gols e deu 2 assistências. Ou seja, em 9 jogos, 5 participações de gols, sendo 3 gols feitos e 2 de assistência. Então, acho que são números legais para 9 jogos, mas ele tem 35 anos. Ele é um cara mais velho, a idade está um pouco avançada, e aí que pega, né? Você fala, peraí, o São Paulo já renovou com o Rafinha, não deve nem jogar. Deve renovar com o Luiz Gustavo. Já tem caras pesados como o Luciano, como o Rato. E aí você vai e traz o Eduardo, fica um pouco preocupante. É claro, entrar o Eduardo com o Lucas, com o William Gomes, com o Ferreirinha, aí vai que vai. Ele consegue jogar com esses caras tão rápidos, mas se não for desse jeito, aí o São Paulo passa a ficar um pouquinho mais pesado. Seria Eduardo pro lugar do Luciano. Acho que aí vale, né? Aí pode até ser. O Luciano, a situação ainda está em construção, não se sabe ainda se ele vai embora, se ele fica, pode ser Mundo Árabe, pode ser o Cruzeiro, e o Luciano tá aí acho que causando mais do que rendendo pro time do São Paulo. E o São Paulo também estuda colocar o Moreira numa troca com o Wendel. Todo mundo sabe que o Wendel, lateral esquerdo do Porto, é o grande sonho de consumo do São Paulo para lateral esquerda. E o São Paulo, vendo algumas relutâncias do próprio Porto para renovar com 6 meses antes, o São Paulo pode envolver o Moreira nessa troca. Eu acho um erro, porque o Moreira é um jogador excelente, de muito futuro e que se machuca muito. Claro que o Porto vai querer o Wendel, o Moreira. Agora, o Porto, ele tem 6 meses de contrato com o Wendel e só. Seria o São Paulo burro de mandar o Moreira para antecipar 6 meses da vida do Wendel? Acho que não pode, né? Tem que ter uma negociação sim. O Porto precisa ganhar alguma coisa, mas não Moreira. Por favor, São Paulo, manda o Rafinha. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!